Ruth era uma jovem mulher que vivia em uma terra chamada Moabe. Ela não fazia parte do povo de Israel, mas tinha uma família muito especial. Ruth se casou com um homem que era israelita e, por causa dele, ela aprendeu sobre Deus. A vida parecia boa, mas algo muito triste aconteceu. O marido de Ruth, seu cunhado e seu sogro morreram, deixando Ruth e sua cunhada órfã e sua sogra Noemi sozinhas. Noemi, que também havia perdido o marido, ficou com o coração partido. Ela decidiu voltar para Israel, sua terra natal, pois não via mais esperança de continuar em Moabe. As duas noras, Ruth e Orfa, ficaram muito tristes porque amavam Noemi e não queriam deixá-la sozinha. Noemi disse a Ruth e Orfa: "Vocês são jovens, voltem para suas famílias em Moabe. Eu estou voltando para Israel, mas vocês podem começar uma nova vida aqui." As duas noras choraram porque não queriam deixar Noemi sozinha. Elas tinham muito carinho por ela. Depois de ouvir as palavras de Noemi, Orfa decidiu voltar para sua família em Moabe. Ela se despediu de Noemi com lágrimas e voltou para casa. Mas Ruth não quis ir embora. Ela amava Noemi como se fosse sua própria mãe e não queria deixá-la sozinha, especialmente em um momento tão difícil. Ruth abraçou Noemi e disse: "Não insista para que eu a deixe, pois aonde você for, eu irei. Onde você viver, eu viverei. O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus." Noemi ficou muito emocionada com a lealdade de Ruth. Mesmo sabendo que a vida seria difícil em Israel, Ruth escolheu ficar ao lado de Noemi e cuidar dela. Ruth mostrou um grande amor e fidelidade à sua sogra, e Deus via o coração bondoso de Ruth. Então, juntas, elas partiram para Israel. Era uma longa caminhada, e Ruth sabia que muitas coisas poderiam ser difíceis, mas ela confiava em Deus e no plano que Ele tinha para elas. Quando Ruth e Noemi chegaram a Israel, elas se instalaram na cidade de Belém. Noemi ficou feliz por estar de volta à sua terra, mas as duas precisavam encontrar uma maneira de conseguir comida. Elas eram pobres e não tinham muito para viver, então Ruth decidiu que iria trabalhar para conseguir alimento. Naquele tempo, as pessoas colhiam os grãos nos campos, e depois da colheita, alguns grãos caíam no chão. Os pobres podiam recolher esses grãos que sobravam para terem o que comer. Ruth pediu permissão a Noemi para ir aos campos colher esses grãos. Todos os dias, Ruth ia aos campos e trabalhava duro, recolhendo grãos para ela e Noemi. Ela não reclamava do trabalho, pois sabia que estava cuidando da sua sogra e sendo fiel à promessa que havia feito de ficar ao lado de Noemi. Enquanto trabalhava, Ruth não sabia que Deus estava cuidando de tudo, e algo maravilhoso estava para acontecer. Um dia, enquanto trabalhava no campo, Ruth foi notada por Boaz, o dono da terra onde ela estava colhendo grãos. Boaz era um homem bondoso e respeitado, e ele também era parente de Noemi. Quando Boaz viu Ruth trabalhando duro, ele perguntou aos seus trabalhadores: "Quem é essa jovem?" Eles responderam: "Ela é Ruth, a moabita que voltou de Moabe com Noemi." Boaz ficou impressionado ao ouvir sobre Ruth. Ele sabia da lealdade dela e de como ela tinha deixado sua terra e sua família para cuidar de Noemi. Isso tocou o coração de Boaz, que decidiu ser gentil com Ruth. Boaz se aproximou de Ruth e disse: "Você pode continuar colhendo grãos no meu campo. Não precisa ir a outro lugar. Eu já pedi aos meus trabalhadores para serem bondosos com você. E se tiver sede, pode beber da água que eles pegam." Ruth ficou surpresa com tanta bondade e perguntou: "Por que o senhor está sendo tão bom comigo, se sou uma estrangeira?" Boaz respondeu: "Eu ouvi falar de tudo que você fez por Noemi. Deus vê o seu coração bondoso e ele vai recompensá-la por tudo." Ruth agradeceu a Boaz com o coração cheio de gratidão. Depois disso, Boaz continuou a cuidar de Ruth. Ele pediu aos seus trabalhadores que deixassem cair ainda mais grãos para que Ruth pudesse pegar. Ele queria garantir que ela e Noemi tivessem o suficiente para comer. Ruth voltava para casa todos os dias com muitos grãos e contava a Noemi sobre a bondade de Boaz. Noemi ficou muito feliz e agradeceu a Deus por cuidar delas. Ela sabia que Boaz era um homem justo e que Deus estava guiando tudo. Ruth continuou trabalhando nos campos de Boaz durante toda a colheita, e cada dia ela via a generosidade dele e o quanto ele cuidava dela e de Noemi. Com o passar do tempo, Noemi teve uma ideia. Ela sabia que Boaz era um parente próximo e que, de acordo com a tradição de Israel, ele poderia se casar com Ruth para cuidar dela e de sua família. Noemi queria ver Ruth feliz e protegida, então ela sugeriu um plano. No meio da noite, vá até o lugar onde Boaz dorme e, com respeito, mostre que você está disposta a ser sua esposa, disse Noemi.
Era um costume daquela época e Ruth confiava em sua sogra. Ela obedeceu. Ruth foi até o lugar onde Boaz estava dormindo e, quando ele acordou, ficou surpreso ao ver Ruth ali. Ela explicou que estava seguindo o conselho de Noemi e que gostaria que ele fosse seu protetor e marido. Boaz ficou muito honrado com a atitude de Ruth e disse que, apesar de ela ter o direito de pedir isso, havia um parente mais próximo que deveria ser consultado primeiro. Ele prometeu resolver a questão logo pela manhã. Ruth voltou para casa e contou a Noemi tudo o que havia acontecido. Agora tudo estava nas mãos de Boaz. Na manhã seguinte, Boaz fez tudo como prometeu. Ele falou com o parente mais próximo e explicou a situação de Ruth e Noemi. Quando o parente abriu mão de seu direito de casar com Ruth, Boaz ficou livre para se casar com ela. Boaz fez isso de coração alegre, pois sabia que Ruth era uma mulher bondosa, fiel e trabalhadora. Eles se casaram e Ruth e Noemi estavam finalmente seguras e felizes. Deus havia cuidado de tudo, recompensando a lealdade e o amor de Ruth por sua sogra. Ruth e Boaz tiveram um filho chamado Obed, e esse filho se tornou o avô do grande rei Davi. Isso significa que Ruth se tornou parte da família que, muitos anos depois, traria Jesus ao mundo. A história de Ruth nos ensina sobre lealdade, amor e confiança em Deus. Mesmo quando as coisas pareciam difíceis, Ruth escolheu ser fiel e amorosa, e Deus cuidou dela e de sua família. Quando somos bondosos e obedientes, Deus sempre tem um plano maravilhoso para nossas vidas. Que história linda, não é? Ruth mostrou que, quando somos leais e cuidamos das pessoas que amamos, Deus cuida de nós também. Ela deixou sua casa para ficar ao lado de Noemi e, no final, Deus preparou um futuro muito especial para elas. E você já ajudou alguém que você ama como Ruth ajudou Noemi? Conta pra gente nos comentários. Se você gostou dessa história, deixe o seu like e se inscreva no canal para ouvir mais histórias incríveis da Bíblia. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os novos vídeos e compartilhe com seus amigos para que todos conheçam essas histórias cheias de amor e fé. Até a próxima!